Viu como cresceu? Ó, como ele tá grandão, olha a minha coisinha fofa, a coisa mais fofa desse mundo da mamãe. Fala oi pra eles, filho. Ali, ó. A paz do Senhor. Você sabe quem falou que a nossa fé vale mais do que o ouro que perece? Foi Pedro, lá na sua primeira carta, quando ele escreve para os eleitos de Deus, para os escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Pedro, ele entendia de provação. Ele fala muito de sofrimento, de provação na carta dele. E ele fala pra gente não ser pego de surpresa, porque o crente, ele é provado, tá? Ele é provado. A fé dele é provada. Para ele crescer, né? Para haver crescimento, né? Perseverança. Então o crente tem a sua fé provada. Pedro passou por provação. Quando o diabo quis peneirar com os discípulos, que era um tipo de provação, né? Jesus teve que rogar ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. Foi naquela vez quando Pedro negou Jesus, que todo mundo sabe desse episódio, negou 3 vezes. Aquilo foi uma provação que ele passou. E ele venceu, né? Porque ele se arrependeu amargamente, chorou. Jesus deu a oportunidade dele declarar o amor dele por Jesus. Foi quando Jesus pediu para ele apacentar o seu rebanho. E em sua carta, ele fala de provação. Lá no capítulo 4, da primeira carta, ele fala: amados, não se surpreende com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Então, o crente vai ser provado, tem que avisar todos os crentes, vocês vão ser provados. Satanás, quem que não lembra a provação que Jó teve? Quem não lembra? Naquela época do Jó, não tinha intercessor, não. Jó sofreu, ele vivia pedindo intercessor, não tinha Jesus para interceder, que nem no caso de Pedro, não. E Jó sofreu, por quê? Deus confiava, Deus sabia que Deus conhecia o coração de Jó, sabia que ele não ia negá-lo. Então ele deixou para Satanás tocar em Jó. E qual é a primeira coisa que Satanás tocou? Nos filhos. É a primeira coisa que Satanás quer tocar no crente, nos filhos. Lá foi o máximo, né? Matou os filhos de Jó. Depois, qual é a segunda coisa? Os bens. Tirou os bens de Jó. A terceira coisa foi a saúde, né? Jó perdeu a saúde. Qual foi a quarta coisa que o diabo tocou? A esposa de Jó, que virou incrédula, né? E qual foi a quinta? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles eram sábios, né? Mas eles achavam que Jó estava pecando, tá? Eles queriam que Jó se arrependesse no pecado que não tinha. No fim, Deus interviu. E o que Deus fez? Envergonhou os amigos de Jó e deu tudo de volta para ele, os bens e filhos, né? E Pedro também foi provado, e todo crente é provado. Olha o que ele diz aqui pra gente ficar alerta, né? Fica alerta, vigiem, tá? O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, quem é crente passa pelos mesmos sofrimentos. O diabo está ao redor, né? Ele quer destruir a vida do crente. Mas o crente tem que confiar em Deus. Não pode perder a fé. Tem que pedir. Jesus intercede pelo crente. Agora nós temos Jesus, o nosso intercessor. Pedro, em suas cartas, ele fala
que Deus já nos deu tudo do que precisamos para termos uma vida piedosa. Que é só conhecer as preciosas e as grandiosas promessas de Deus. Então o crente tem que conhecer as preciosas e as grandiosas promessas de Deus e permanecer firmes na fé para vencer todas as provações que vêm na frente dele. Amém?